Partidos PP e União Brasil recusam apoio e ampliam o isolamento de Flávio Bolsonaro. França registra mais de 5.700 mortes em excesso durante onda de calor. E nas estreias da semana, Tubarões e Cinema Nacional brilham nas telonas. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e já tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que um dia depois de ter ouvido a recusa da senadora Tereza Cristina do PP a ser a sua vice, Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, foi informado oficialmente de que o Progressistas e o União Brasil, os dois partidos, não vão formalizar um acordo em torno da sua campanha. O presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira, foi quem deu a notícia pessoalmente ao Flávio. O PP e o União Brasil formam uma federação e um partido não pode se coligar com o Flávio sem que o outro faça o mesmo. O Ciro afirmou ao senador do PL que a avaliação das duas siglas foi de que a neutralidade vai dar maior liberdade para que os seus diretórios estaduais firmem alianças conforme a realidade local. Após esse revés com o PP e União Brasil, o Flávio agora concentra esforços para buscar o apoio do Republicanos, que é o único partido com alguma relevância que poderia ajudá-lo a ampliar o seu tempo de TV. A negociação, no entanto, também enfrenta dificuldades. É que o partido reclama da falta de reciprocidade do PL nas disputas estaduais. E bom, num gesto que demonstra o crescente isolamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, divulgou nas redes sociais um convite para a convenção estadual do partido em São Paulo, que vincula o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à candidatura presidencial do Ronaldo Caiado, do PSD. O Tarcísio confirmou presença na convenção do PSD, marcada para este domingo, na capital paulista. E a intenção do governador era participar apenas da convenção partidária, evitando aparecer ao lado do presidenciável do PSD. E olha, há 3 dias da convenção que vai oficializar a candidatura à presidência do Flávio Bolsonaro, ele ganhou mais uma crise para chamar de sua. É que o escritório de advocacia do senador emitiu 2 notas fiscais que somam R$1 milhão em favor da Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A., empresa apontada como de fachada e utilizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro para movimentar mais de R$58 milhões do Banco Master. Essas notas fiscais de R$500 mil cada foram emitidas em 7 de abril de 2025 pelo escritório da Copenhagen, do qual o Flávio é o único sócio. 2 dias depois, em 9 de abril, esse escritório emitiu uma terceira nota fiscal, também no valor de R$500 mil, desta vez para a empresa Contábil Correia, ligada à Copenhagen. As 2 primeiras notas, segundo a apuração do Metrópolis, foram depois canceladas. Enquanto isso, a nova crise familiar envolvendo a sua madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, e o seu irmão mais novo, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do PL, parece ser uma crise que não dá sinais de arrefecimento. Dessa vez, quem entrou na briga foi o irmão da Michele, o Eduardo Torres. Em publicações nas redes sociais, Torres ironizou as declarações feitas por Eduardo, classificando a Michele como imatura,
mas não citou o parlamentar nominalmente. E olha, não pegou nada bem no Supremo Tribunal Federal a investida do Flávio Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Os ministros do STF criticaram as declarações do senador e classificaram como graves e absurdas as suspeitas levantadas pelo parlamentar de que o sistema brasileiro teria a mesma origem das urnas utilizadas na Venezuela. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é confiável e disse que recorrer a relatórios produzidos por outros países para colocar em dúvida as urnas representa uma interferência indevida no processo eleitoral. Logo depois, Flávio Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que ele não colocou em dúvida a integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro. Esse comunicado foi publicado após repercussão de declarações feitas pelo Flávio durante um encontro com embaixadores estrangeiros, em que ele associou as urnas brasileiras às utilizadas na Venezuela. A gente falou sobre isso ontem aqui no Pé do Ouvido. E, aliás, falando nisso, eu tenho que fazer uma correção. Esse encontro com os diplomatas não foi convocado pelo Flávio, como eu falei na edição de ontem. Ele foi, na verdade, organizado pelo site Brazilian Report, em parceria com a Novo Selo Comunicação. Outros candidatos também participaram separadamente, mas os outros candidatos não mentiram sobre as urnas. Em nome do Canal Meio e da produção do No Pé do Ouvido, eu peço desculpas por esse erro de informação. Seguindo no noticiário, eu te conto que o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, prepara mudanças nas regras de registro das pesquisas eleitorais para as eleições de 2026. A proposta de Nunes Marques prevê que os institutos preencham um formulário mais detalhado, com informações sobre metodologia e o perfil dos eleitores que vão ser entrevistados, além de informar previamente os bairros onde o levantamento vai ser realizado. Essa iniciativa, no entanto, tem sido alvo de críticas de especialistas, que avaliam que a divulgação antecipada dessas informações pode abrir espaço para interferências externas e tentativas de manipulação dos resultados. Mudando de assunto, mas ainda falando de eleições, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou um novo pacote de mais de 18 bilhões e meio de reais em crédito para empresas afetadas pelas tarifas adicionais de 25% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e também pelos impactos da guerra no Oriente Médio. Essa medida, batizada de Brasil Soberano 3, que tem um super tom de campanha, amplia as ações de apoio ao setor exportador. Do total, 13 bilhões e meio vão ser provenientes de recursos remanescentes do Programa Brasil Soberano 1 e da renegociação de dívidas rurais. Outros 5 bilhões de reais vão ser disponibilizados pelo BNDES. Os financiamentos vão atender empresas atingidas pelas tarifas norte-americanas, incluindo os setores de aço, alumínio, automotivo, madeira e máquinas, além de segmentos considerados estratégicos. Também vão poder acessar as linhas de crédito empresas prejudicadas pela redução das exportações para países do Golfo Pérsico. E falando em Estados Unidos, escuta só. O governo norte-americano anunciou a assinatura de um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita, que pode abrir caminho para que o país enriqueça combustível destinado aos seus reatores nucleares. Segundo Washington, esse pacote também inclui um acordo bilateral sobre salvaguardas nucleares e prevê a adoção de padrões de segurança e de não proliferação. A iniciativa busca estreitar a cooperação entre Estados Unidos e Arábia Saudita em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio após a retomada da guerra com o Irã. A Casa Branca estima que esse acordo vai movimentar bilhões de dólares para a indústria nuclear norte-americana.
Chegando à editoria de Viver, eu te conto que a chuva constante que atinge Rio Grande do Sul está provocando a elevação dos rios e deixando centenas de desabrigados no estado. Segundo o painel de monitoramento de abrigos por calamidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, cerca de 460 pessoas já tiveram de deixar as suas casas por causa da água, sendo 201 delas só na cidade de Lajeado. Segundo a Defesa Civil Estadual, subiu para 143 o número de cidades afetadas por vendaval, granizo, deslizamentos, alagamentos e inundações. A Defesa Civil emitiu avisos de risco hidrológico que englobam a elevação dos níveis de córregos e rios. A área de maior risco, com aviso vermelho, abrange os vales do Taquari e do Caí. E a Agência Nacional de Saúde da França registrou mais de 5.700 mortes acima do esperado durante a onda de calor no país em junho. Mais da metade desse total ocorreu entre os dias 25 e 27 de junho, com as mortes de pessoas com 75 anos ou mais representando cerca de 2/3 do excesso de mortalidade. As altas temperaturas continuam castigando a Europa. Na Espanha, por exemplo, os bombeiros combatem um dos maiores incêndios florestais da sua história, que já consumiu cerca de 32 mil hectares ao norte de Madrid, forçando a evacuação de mais de 1.200 pessoas. E um grupo internacional de astrônomos identificou um objeto com massa próxima à de Júpiter e que pode ser a primeira evidência sólida de uma lua fora do sistema solar. Utilizando o Very Large Telescope, o VLT, do Observatório Europeu do Sul, no Chile, esse corpo celeste foi detectado orbitando uma anã marrom, que orbita uma estrela de massa parecida com a metade do nosso Sol. Esse estudo foi publicado nesta quarta-feira na revista Nature e encontrou o exossatélite quando os pesquisadores perceberam a sua presença pela influência gravitacional que ele exerce sobre a anã marrom. Chegando à editoria de cultura, se é quinta-feira, é dia das estreias do cinema da semana. Prepara a pipoca e bora falar das novidades da sétima arte. Bom, a gente começa com tensão e adrenalina. O diretor finlandês Renny Harlin, que você deve lembrar de filmes de ação dos anos 90, como Duro de Matar 2 e Do Fundo do Mar, ele retorna às telonas com o thriller Águas Mortais. Esse filme acompanha um voo intercontinental de Los Angeles a Xangai, pilotado por Aaron Eckhart e Ben Kingsley. Depois de uma explosão, o avião faz um pouso forçado no oceano, mas o desastre aéreo é apenas a primeira parte do problema. É que os sobreviventes ainda precisam enfrentar tubarões famintos no meio do mar. Mayday, mayday, mayday. Tail down 100 feet. Sir, you can't do that! You worried about this? Brace, pull impact. What do we do? We find survivors. Agora mudando totalmente de clima e desembarcando no cinema nacional, o grande destaque de ficção científica da semana é o longa distópico Futuro Futuro, escrito e dirigido por Davi Preto. Esse filme ele foi o grande vencedor do Festival de Brasília do ano passado e levou o prêmio principal e também os de melhor roteiro e montagem. A trama ela nos leva a uma realidade brasileira empobrecida, onde a inteligência artificial convive com uma nova e perigosa síndrome neurológica. Quem assiste acompanha o K, que é um homem sem memória que é acolhido por um trabalhador solitário e acaba viciado em um dispositivo feito para pessoas com essa síndrome. Um lago de água cristalina.
num jardim verde com a grama parada. Tente imaginar. Tente imaginar. Tente imaginar. Não lembro de nada. Não lembro nem do meu rosto. A máquina faz tudo. A gente tem que se adaptar à velocidade dela. E fechando as nossas indicações, temos mais uma produção brasileira aclamada, o drama Pequenas Criaturas, que tem direção e roteiro de Anne Pinheiro Guimarães. Esse filme levou o troféu Redentor de melhor filme de ficção no Festival do Rio de 2025. E na história, a atriz Carolina Dickmann vive a Helena, que é uma mãe que, depois do marido sair do país a trabalho, se muda com os filhos para a recém-inaugurada e futurista cidade de Brasília, no ano de 1986. Morando num lugar onde ela não gostaria de estar, ela tem que administrar a nova vida ao lado de um filho adolescente irritado e uma criança de 8 anos cheia de imaginação. Já reparou que quando a gente é jovem, a gente pensa no futuro o tempo todo? Você é casado? Meu marido tá viajando. Eu queria falar com o Luiz Borges. Luiz, é pra você. Alô? Há muito tempo que eu não penso no futuro. Você deve estar exausta. Posso te ajudar? É uma cidade horrível, mas é bonito. Tem outras estreias da semana, mas todas elas, cada uma com seu respectivo trailer e outras informações, você encontra no site do Meio. Seguindo na editoria de cultura, eu te conto que o cinema brasileiro perdeu um dos seus maiores representantes nesta quarta-feira com a morte de Luiz Carlos Barreto, que era produtor, diretor e fotógrafo, e nos deixou aos 98 anos. Com cerca de 6 décadas de atividade, ele participou do Cinema Novo, que foi um movimento que revolucionou o audiovisual nacional nos anos 60. Luiz Carlos Barreto foi diretor de fotografia de Vidas Secas, em 63, do Nelson Pereira Santos, e também do filme Terra em Transe, de 67, do Glauber Rocha. No entanto, foi como produtor que Luiz Carlos Barreto ficou mais conhecido, sendo o seu maior sucesso Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto, seu filho mais velho, em 1976. Luiz Carlos também fundou a produtora LC Barreto, responsável por 2 filmes indicados ao Oscar, O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, e O Quatrilho, do Fábio Barreto. E também morreu aos 94 anos o saxofonista Plas Johnson, responsável pelo solo que transformou o tema de A Pantera Cor-de-Rosa em uma das melodias mais reconhecíveis da história do cinema. Essa música, que foi lançada como single, entrou no top 10 da parada de músicas adultas contemporâneas nos Estados Unidos e venceu 3 Grammys, incluindo o de melhor arranjo instrumental. Johnson se tornou um dos primeiros músicos negros a consolidar uma carreira consistente nos estúdios de cinema e televisão de Hollywood. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que quase 4 entregadores por dia relataram casos de violência ao iFood nos últimos 3 anos, o que soma quase 4.000 ocorrências entre junho de 2023 e maio deste ano de 2026. Isso segundo dados divulgados pela própria plataforma do iFood. A discriminação foi o tipo de relato mais comum, com mais de 1.700 casos, seguida por ameaças e agressões físicas. O estado de São Paulo concentra o maior número de registros, com mais de 1.150 ocorrências, seguido do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Um agente de inteligência artificial da empresa OpenAI escapou de um teste fechado e invadiu por conta própria os sistemas da startup Hugging Face. Isso segundo a própria OpenAI. A companhia ainda chamou o episódio
de um cyberataque sem precedentes. O agente explorou uma falha inédita para acessar a internet aberta e depois buscou dados na Hugging Face que o ajudassem a fraudar a sua própria avaliação de segurança. A invasão foi detectada e interrompida pela equipe da startup, e o seu CEO disse acreditar que não houve intenção maliciosa. E você viu? O WhatsApp anunciou um conjunto de novos recursos, incluindo uma experiência reformulada no Apple CarPlay e no Android Auto, que passam a permitir ouvir e responder mensagens, ver histórico de chamadas e acessar contatos direto do carro. A plataforma também passou a permitir que usuários criem uma conta diretamente pelo aplicativo para iPad, sem precisar vincular o celular. A Samsung apresentou nesta quarta-feira em Londres a nova linha Galaxy Z de celulares dobráveis, formada por 3 modelos: o Z Fold 8 Ultra, o Z Fold 8 e o Z Flip 8, com chegada ao Brasil marcada para o dia 6 de agosto. O destaque foi o Z Fold 8, que ganhou um design mais quadrado, semelhante a um passaporte quando fechado. Tendência que deve acontecer também com o futuro dobrável da Apple. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, bora então escutar juntos o tema de A Pantera Cor-de-Rosa. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá!